E nesta noite eu convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 1 ao verso 18. Lucas, capítulo 22, do verso 1 ao verso 18. Que diz a palavra do Senhor. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a prepararemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento, qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, ante o meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha iluminar a minha mente, para que eu possa expor a tua palavra com responsabilidade, com fidelidade, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Prepara os nossos corações, Pai, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que essa noite seja uma noite de edificação, que possamos ser exortados, confrontados, consolados pela tua palavra. Ser com cada um de nós, Pai. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante dos momentos finais do ministério de Jesus na Judeia, após ser ungido em Betânia. Jesus ele vai para Jerusalém para participar da sua última ceia com os seus discípulos. A última ceia foi uma última refeição que Jesus dividiu com os seus discípulos, e onde ele teve a oportunidade de compartilhar
os seus últimos ensinamentos. Aquele momento precedia a crucificação de Jesus. E durante a ceia, em outros evangelhos paralelos, nós podemos perceber que Jesus, ele previu a sua própria traição por um dos discípulos que ali estavam com ele. Ele antecipa que antes de amanhecer, o próprio Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Aquela reunião, Jesus estava vivendo sobre a sombra da cruz. E é interessante que apenas em 2 evangelhos se relatam acerca do nascimento de Jesus. Mas em todos os evangelhos sinóticos e em João é registrado os últimos momentos que o nosso Senhor teve de enfrentar. Porque a morte e a ressurreição de Cristo são pontos cruciais, inegociáveis da fé cristã bíblica revelada nas Escrituras. E o período era um período de muita movimentação. E Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, porque estava para ocorrer a festa dos pães asmos, juntamente com a Páscoa. E a Páscoa havia sido instituída desde o Antigo Testamento e deveria ser uma celebração anual. A Páscoa era uma das festas mais antigas, pelo qual Moisés instituiu. E eles deveriam celebrar a Páscoa seguindo regras básicas que foram determinadas na palavra do Senhor. Em Êxodo 12, 26, o texto sagrado diz: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que rito é este? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou-os às nossas casas. A Páscoa, ela simbolizava alegria e júbilo para o povo de Deus, porque estava relacionada com a grande salvação de Deus para o seu povo. Através de um grande ato salvífico, Deus Todo-Poderoso, Ele liberta o seu povo da opressão, do jugo, da escravidão e da morte que havia sido anunciada pelo anjo da morte que ali passaria. Neste período, havia muita gente em Jerusalém. Estudiosos falam que a população praticamente se tornava 5 vezes maior do que a normal. Judeus de todos os recantos do Império Romano convergiam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era quando o povo de Deus celebrava a libertação do Egito. E é interessante que esta festa girava em torno de alguns elementos que eram essenciais. Deveria ser morto um cordeiro, como lembranças dos cordeiros que foram sacrificados e o sangue aspargido nos umbrais da casa do povo de Deus, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse o primogênito daquela casa, que simbolizava a salvação do Senhor para o seu povo. Os pães asmos sem levedura, sem fermento, eles deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante a saída do Egito, do Êxodo, enquanto as ervas amargas eram diretamente associadas ao sofrimento e à aflição que o povo de Deus passou durante a escravidão. Estudiosos calculam que cerca de aproximadamente 250 mil cordeiros eram sacrificados, imolados naquela época, durante aquele período da Páscoa. E é interessante que, consequentemente, o derramamento de sangue num local específico do altar
era tamanho que aquele sangue, ele era drenado pelo vale de Cedron, ao leste do templo. E aquele sangue, ele permanecia durante dias, mesmo após a Páscoa. E o povo, quando olhava para aquele sangue, o cheiro muito forte, eles se lembravam da necessidade do derramamento de sangue para a expiação de pecados. No entanto, o autor aos Hebreus nos ensina que o sangue dos cordeiros juntos, que o sangue de touros e de bodes não são suficientes para tirar plenamente o pecado do mundo. Esses milhares de cordeiros era apenas um tipo de um sacrifício perfeito que o próprio Filho de Deus haveria de realizar. Jesus estava prestes a se entregar no Calvário como Cordeiro imaculado de Deus, oferecendo um sacrifício perfeito para o pecado de todo o seu povo. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, ele escolhe a festa da Páscoa para morrer, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Cordeiro de Deus que ia ser imolado pelo seu povo. E é interessante, meus irmãos, que os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isto durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Está registrado em Mateus 26. A iniciativa de opor-se a Jesus é tomada pelos principais sacerdotes e escribas, pelos religiosos. Era esse povo que passam a se opor ao próprio Jesus. São os grandes religiosos, os líderes, que planejam numa perspectiva humana, uma possível emboscada e o assassinato de Jesus. Não podemos esquecer que os escribas e os fariseus odiavam a Jesus por causa de seu ataque implacável às suas falsas religiosidades. O Senhor Jesus, ele denunciava o pecado. Ele apontava apenas uma religião exterior, mas ele apontava o pecado daqueles religiosos, que segundo o próprio Cristo eram como sepulcros caiados, por fora vistosos, mas por dentro cheio de imundícia. E esse plano não era novo. Esse desejo de matar a Jesus já tinha um certo tempo. Mas agora eles já estavam com uma forma definida, como iriam concluir e executar o seu plano, que seria a traição. Mas aguardavam uma ocasião oportuna para o matarem. E eles decidiram, como o texto sagrado nos fala, que seriam posteriormente à festa, não porque eles tinham escrúpulos, mas como o texto diz, não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Eles temiam a reação do povo. E é interessante que esta festa também tinha uma conotação política, e seria uma grande ocasião para um pretenso Messias tentar se subverter e se rebelar contra a imposição do Império Romano. Isso explica o fato do rei Herodes e o governador Ponto Pilatos estarem em Jerusalém e não em Tiberíades e Cesareia, respectivamente. Suas grandes preocupações eram manter a paz e, consequentemente, o pleno domínio do Império Romano em toda a região.
Mas o texto segue dizendo: então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar a Jesus? E lhes pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Os inimigos estavam buscando uma boa oportunidade, que não provocasse motim, que não provocasse uma grande confusão. E o texto fala que o próprio Judas tomou a iniciativa e procura o chefe dos sacerdotes, e procura os líderes, e voluntariamente se oferece para entregar, mediante traição, a Jesus, por uma certa quantia. E meus irmãos, o que nos impressiona, o que nos deve nos impressionar, é que Judas era um dos discípulos de Jesus. Durante muito tempo, Judas esteve com Jesus. Ele caminhou com Jesus. Ele fazia parte do círculo íntimo dos 12. Ele teve a oportunidade de comer, de beber, de viajar. Ele presenciou o poder soberano, a divindade do Cristo encarnado. O Cristo que curava, que libertava, que salvava, que trazia vista para os cegos, que purificava os leprosos, que acalmava tempestades, que se manifestava de forma extraordinária. Entretanto, as Escrituras nos mostram que a ganância de Judas o conduziu a cometer esse terrível pecado. Judas mostra que o que de fato dominava o seu coração não era o senhorio de Cristo. O que dominava o seu coração verdadeiramente era o dinheiro. Judas, embora um apóstolo, não era convertido. Ele era um ladrão. As suas motivações estavam completamente distantes do reino de Deus. E o texto diz que ele foi possuído por Satanás, porque de fato era Satanás que governava a sua mente, o seu coração. E o texto não nos fala que Judas estribuchou, modificou a voz, mas o texto é muito claro que diz que ele foi tomado por Satanás. E a motivação é muito clara. A motivação de trair Jesus era o dinheiro. E a recompensa pela traição representou somente 1/10 do valor do óleo da unção usado por Maria para ungir Jesus, enquanto ele estava nessa peregrinação. O dinheiro recebido por Judas era o preço de um escravo ferido por um boi. Por essa insignificante soma, Judas, ele decide deliberadamente entregar o próprio Senhor. Judas, ele traz um grande ensinamento para todos nós. Uma advertência solene do cuidado de não amarmos ao dinheiro. Do dinheiro não ser o Senhor das nossas vidas. E eu aplico isso às nossas vidas, meus irmãos. De fato, o que é que tem dominado o nosso coração? O que é que tem governado as nossas vidas? O que é que tem sido proeminente? Qual tem sido as nossas prioridades? Mas o texto segue dizendo que chegou o dia da festa dos pães asmos. Como já dissemos, a festa da Páscoa era uma das maiores festas de Israel. Olhando para o passado, ela remete à libertação do cativeiro egípcio, quando Deus desbancou as divindades do Egito e tirou o seu povo com mão forte e poderosa, mostrando que Ele era o Eu Sou.
Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o plano redentivo de Deus sendo manifestado em todas as suas etapas de forma progressiva. Olhando para o futuro, a Páscoa aponta para a cruz, onde Jesus quebraria as correntes da nossa escravidão e nos declararia livres em Cristo Jesus. Finalmente chegou o primeiro dia da festa, a quinta-feira, 14 de Nissan. Era o dia em que o Cordeiro Pascual tinha de ser sacrificado. O grande dia marcado na agenda de Deus havia chegado. O tempo do cumprimento. Aquilo que desde a eternidade já estava na agenda e nos decretos eternos do Senhor. E Jesus manda Pedro e João preparar a Páscoa. O cordeiro, o pão sem fermento, o vinho, as ervas amargas não podiam faltar. O local apropriado para aquele grande e último encontro do Mestre com os seus discípulos. E Jesus dá orientação para Pedro e diz: irem à busca de um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. Os homens normalmente transportavam água, segundo os estudiosos, em odres, enquanto as mulheres em cântaros. E os discípulos foram e cumpriram plenamente aquilo que Jesus havia determinado. E nesse texto, nessa porção, nós podemos ver a divindade de Jesus é demonstrada efetivamente, porque tudo ocorreu conforme o Senhor havia revelado para os seus discípulos. E eles prepararam fielmente a Páscoa conforme as orientações do Mestre. No verso 14, o texto sagrado diz que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos. O último encontro extraordinário de Jesus com os seus discípulos antes da morte. O grande momento decretado desde a eternidade estava prestes a se consumar. Não havia outra alternativa. Os momentos que precediam a cruz do Calvário estavam se iniciando. E aquele era o grande e último encontro que Jesus teria com os seus discípulos. E o verso 15, o texto diz: e disse Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus demonstrou o seu desejo e a sua alegria em obedecer plenamente o plano de Deus. O plano que havia sido estabelecido soberanamente desde a eternidade. Mesmo sabendo que o sofrimento lhe esperava, mesmo sabendo que o Calvário era o seu fim, o servo sofredor, ele anelava estar com os seus discípulos. Mesmo sabendo que a sua sentença de morte já havia sido decretada. E não era apenas uma morte, era uma morte terrível, uma morte de cruz. E o texto fala que ele não desejava apenas simplesmente comer a Páscoa, mas Jesus anelava comer a Páscoa com os seus discípulos. O nosso Deus é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente, que se relaciona com o seu povo. Em João 13:1, um texto paralelo, as Escrituras falam: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Igreja do Senhor, é um grande consolo e conforto para as nossas almas termos a certeza que o amor eletivo de Deus para conosco é a garantia de nos guardarmos de forma que ninguém possa nos arrebatar da sua poderosa mão. Nada que aconteça poderá tirar-nos da presença sublime e magnífica do nosso Redentor. Ele é um Redentor poderoso. Ele é um Deus que cuida do seu povo. Ele é um Deus que zela pelas suas ovelhas. Ele é um Deus que se preocupa com as ovelhas perdidas e vai ao encontro delas para trazer para o seu aprisco. Descanse nesse Deus que cuida e guarda das nossas vidas. Jesus sabia que nessa mesma noite ele seria preso, cuspido, humilhado, acusado e condenado pelo Sinédrio por blasfêmia contra Deus e conspiração contra o grande César. Jesus sabia que a sua morte se aproximava, estava a poucas horas. A pena dolorosa seria imposta, mas ele demonstrou a alegria de comer a Páscoa com os seus discípulos. Ele os amava com um amor impossível de exprimir em palavras. O amor de Deus para com o seu povo é algo inconcebível na mente humana. É um amor incondicional. É um amor pleno. É um amor sublime. É um amor que mesmo nós sendo quem somos, miseráveis pecadores, Ele graciosamente, sem termos qualquer merecimento, Ele nos alcançou e nos amou. Por isso que nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. John Stott, certa vez ele disse: se você quer encontrar a definição de amor, não vá para o dicionário, vá para o Calvário, que você contemplará o maior ato de amor da humanidade. Essa que deve ser a nossa alegria, meus irmãos. Esse que deve ser o nosso regozijo. Quanto tempo a gente gasta, quanta energia a gente empreende, pensando nas coisas aqui da terra, pensando em riqueza da terra, onde o ladrão rouba, onde a traça mina e destrói. Que o nosso olhar seja para a eternidade, não que as coisas aqui da terra sejam plenamente pecaminosas, não, mas que o objetivo das nossas vidas seja viver uma vida que venha glorificar a Deus em gratidão por tão grande amor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor compreendia o que estava por passar. E o texto fala que não voltarei a comê-lo até que ela se cumpra no reino de Deus. Essa porção, essa referência fala que o cumprimento do reino de Deus indica que a Páscoa tinha um significado tipológico. Jesus deixa claro para os seus discípulos que não comerá a Páscoa com eles até que esta festa se cumpra no reino dos céus, e não mais beberá do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A Páscoa é cumprida plenamente na morte de Cristo. E a ceia inaugurada apontará para a consumação de todas as coisas na plenitude dos tempos, quando de fato estivermos com o Senhor. É ali onde a libertação do seu povo, não do Egito, mas do pecado e a impiedade, que se cumprirá em toda a sua plenitude. É ali onde eles finalmente serão completamente glorificados. É ali que a comunhão entre ele e os redimidos será aperfeiçoada.
naquele último encontro extraordinário de Jesus com os seus discípulos, a Páscoa chega ao fim. Não há mais necessidade de sacrificar cordeiros, pois o cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será imolado para realizar um sacrifício único, perfeito, eficaz, irrepetível. Jesus institui o sacramento da ceia como um memorial à sua morte, até a sua gloriosa volta, onde cearemos todos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nova aliança é inaugurada, um novo pacto passa a vigorar. E é interessante, meus irmãos, que nesse último encontro, Jesus ele institui a ceia do Senhor, e ao ensinar os seus discípulos, ele traz grandes verdades para a vida dos discípulos, para as nossas vidas e para toda a cristandade. Em primeiro lugar, ao falar da ceia do Senhor, Jesus ele mostra a centralidade da sua morte. Jesus estava dando instrução para os seus próprios discípulos acerca de um culto memorial. Eles deveriam comer e beber o vinho em sua memória. O pão representava não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão de pecados. O pão ali ia ser moído. Isaías 53:5, o texto sagrado diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Em Apocalipse 1:5, o texto sagrado diz: aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E Jesus estava ali ensinando como fazer aquele memorial, trazendo o que de fato era relevante naquele último grande encontro com os seus discípulos. A segunda grande verdade é que aprendemos com a ceia do Senhor diz respeito ao propósito da morte de Jesus. Conforme as Escrituras, o cálice representava meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Na antiga aliança, a Páscoa, o sangue de animais foi aspergido nos umbrais das casas para impedir que o anjo da morte passasse, enquanto que na cruz do Calvário, o sangue do Messias foi vertido para garantir a salvação eterna para o seu povo. Em ambos, os elementos apontavam para a morte de Jesus. É pela morte dele que ele desejava ser lembrado e celebrado. E é interessante, meus irmãos, que desde o Éden, o homem tenta esconder a sua nudez e promover a sua redenção através de atos próprios. Uma espécie de autojustiça. Adão e Eva acreditaram que o seu ato de justiça era suficiente para cobrir a sua nudez, o seu pecado. E lá em Gênesis o texto sagrado diz que eles se cobriram de folhas, porque eles haviam desobedecido a Deus, eles haviam pecado, eles haviam transgredido, e a sua nudez, o seu pecado estava à mostra,
e eles queriam se auto-justificar diante de Deus, e eles mesmos providenciaram uma vestimenta para cobrir a sua nudez. Mas em Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupa de pele de animais e vestiu Adão e a sua mulher. É lindo quando nós observamos que o Deus Redentor, Ele sempre toma a iniciativa para cobrir e remir o pecado de seu povo. E é interessante que foi pele de animais. E a revelação progressiva, a teologia bíblica, ela vai lá mostrar, lá em Hebreus, o autor dos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Desde o Éden, Deus providenciou a pele de animais, porque era necessário haver derramamento de sangue para apontar que um dia o Cordeiro Santo de Deus iria ser sacrificado e imolado de forma substitutiva para redimir o meu e os seus pecados. Louvado seja Deus por isso. E o texto sagrado diz que por isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Foi através do sangue de Jesus, meus irmãos, foi através da morte vicária de Jesus, que Deus instituiu a sua nova aliança, cuja maior promessa era o perdão de pecados, era a remissão de pecados. A terceira e última verdade ensinada pela ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No drama dos cenáculos, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. John Stott, ao comentar acerca disso, ele diz: o ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. Jesus instituiu a ceia do Senhor como um sacramento e um símbolo visível de uma graça invisível para o seu povo. Por meio do pão e do vinho, contemplamos o corpo e o sangue de Cristo e nos apropriamos pela fé de seus benefícios. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, nós temos de nos apossar das bênçãos de sua morte, mediante a fé no Messias, no Cordeiro Santo de Deus. E nesta noite, meus irmãos, eu quero concluir lhe indagando: você já se apossou de tais benefícios? Você já entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não se iluda com mensagens de autoajuda, não se iluda com mensagens que querem massagear o nosso ego. Não se iluda com mensagens universalistas, onde se diz que de fato Deus é bom e no final vai dar tudo certo, todos serão salvos, todos irão poder desfrutar do amor de Deus. A redenção não é universal. Jesus derramou o seu sangue para remir a muitos e não para remir a todos. É através da cruz somente o Senhor providenciou o caminho para que pecadores sejam salvos e unidos a Ele, o Deus Santo. Não há salvação sem Jesus Cristo.
E não há cristianismo bíblico sem a cruz do Calvário. Pode ter até a capa, pode se dizer até o nome, mas essa é a mensagem verdadeira e genuína do cristianismo do Senhor Jesus. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus para a remissão de seus pecados. E consequentemente você poderá desfrutar de todas as bênçãos espirituais da paternidade de Deus. Você poderá descansar e viver a plenitude da filiação, de poder desfrutar do carinho, do amor e do cuidado de um Deus bondoso que guarda e zela pelas nossas vidas. E aos que já se apropriaram de tão grande salvação, desfrutem da sua paternidade espiritual, porque nós fomos adotados por um Deus que cuida das nossas vidas, que mesmo sendo quem somos, Ele decidiu nos amar, que apesar das nossas falhas, Ele cuida das nossas vidas, que apesar das nossas imperfeições, Ele é um socorro bem presente no momento das nossas angústias, que nos momentos das nossas grandes aflições, dos nossos conflitos existenciais, Ele é um Deus bondoso que alcança o meu e o seu coração com um bálsamo, nos dando a paz que excede todo e qualquer entendimento. Desfrute da sua doce presença, desfrute do seu doce amor, desfrute desse Deus maravilhoso, que deu seu único Filho, para que morresse quando nós ainda éramos pecadores. Peça ao Senhor para tornar-lhe a lhe dar a alegria da salvação, como fez o salmista. Que nada dessa terra venha roubar o teu senso de eternidade. Que as coisas dessa terra não venham embaraçar a nossa mente. E que de fato nós possamos viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre, até a eternidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que nesta noite nós possamos celebrar a ceia do Senhor e que nós possamos, na união mística com Cristo, receber os benefícios do Senhor, nos fortalecendo para prosseguirmos na nossa caminhada, tendo certeza que aquele que nos alcançou, Ele cuida, Ele zela e Ele guarda a nossa vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.